5 de junho. Hoje comemora-se o Dia da Ecologia e também o Dia Internacional do Meio Ambiente. A natureza agradece aquilo que nós pudermos fazer para manter o equilíbrio ecológico na fauna e na flora. Essa deve ser a nossa maior contribuição para que o meio ambiente e também nesse Dia da Ecologia nós nos sintamos agradecidos pelo que a natureza tem para oferecer a cada um de nós. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias da Letra Palavra, trazendo uma palavra muito importante para nossa edificação. Fala, gente boa! Sala de prosa, hein? Novo style. Você viu? Acho que nós estamos invertidos ou é assim mesmo? Não, menino, nós temos das duas. Ué. Versão nova. Mês da família. Todo mês é mês da família. É isso aí. E os filhos? É peso ou bênção? Vai embora não, hein? Já, já. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Os teus filhos, como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Tá valendo ou não? Pegou pesado, hein? Esse é um fato curiosíssimo, né, pastor? Porque os filhos são bênção de Deus e Deus deu uma ordem ao primeiro casal: crescei e multiplicai, enchei a terra. Algumas pessoas argumentam, bom, mas a terra está cheia demais já. Em alguns países, como a China, até recentemente, era um filho só. Em massa. Ou ter um filho só. É claro que os filhos são uma bênção. Eu acho que qualquer pessoa saudável, emocionalmente saudável, vê os filhos como bênção, como herança de Deus. E eles oram pelos filhos antes de nascerem, durante a gestação e depois que nascem, a vida inteira, né? Agora, não tem criação de filhos sem luta. Não tem. E não é automático? Não é automático. Os dedos da mesma mão são todos diferentes. Os filhos também. Os filhos também. E os filhos pirraçam, desde pequeno? E também grande. Então, quem não quer ter trabalho está optando por não ter filhos. Agora, a pergunta é, essa é a postura certa? Uma dona me perguntou assim, nós não estamos discutindo o assunto, só estou contando o caso. O que o senhor acha de eu tatuar o nome do marido no braço? Eu falei, melhor dos filhos. Porque depois, de repente, essa lista vai ficar muito grande. Não existem ex-pais. E é isso aí. Pais são pais para sempre. Olha, tem gente que diz assim, mestre, esse tempo da pandemia é muito difícil, não pode ter filho não. Melhor ter cachorro. É um fato curioso que parece-me, e esse dado eu acho que é verdadeiro, que está se gastando mais hoje com os pets que com os bebês. As pessoas estão preferindo ter cachorro e gato e outras coisas mais do que ter filhos.
Não é que nós sejamos contra ter cachorro e gato, Não, pets. se tiver, Forma deve nenhuma. cuidar. Deve A palavra cuidar, do Senhor deve diz cuidar. que... Mas estamos vivendo uma inversão de valores, não estamos? Varão, eu li semana passada que em Milão você tem mais cachorro do que crianças. Em Milão. Porque os casais, agora casais cristãos, ao pensar em construir seu casamento, precisam considerar diante do Senhor ter filhos, porque essa é uma palavra eterna. E eu li, Varão, uns 2 anos atrás, que os muçulmanos disseram que não precisavam esquentar a cabeça com os cristãos. Os cristãos não querem ter filhos. E eles vão tomar conta do mundo gerando filhos. O livro A Encruzilhada do Ocidente, de Marius Barr, que é uma das melhores obras sobre esse assunto, disse que as famílias muçulmanas têm este entendimento como fator missionário deles. Porque os cristãos, em média, na Europa, no Ocidente, estão, em média, com 1,5, 2 filhos por família, enquanto eles estão na média de 8 por família. Se você pensar em 100 anos, eles dominam o mundo nesse quesito religioso. Não precisa nem brigar. Então, eu recomendo, como servo do Senhor, que você ore e que você considere, minha filha, e você, santo varão, ter filhos. Pode ser que o Senhor não dê. Às vezes a pessoa não queria ter filho e tem um filho. Às vezes um queria ter filho e não tem um filho. Desata aí para nós. Bom, primeiramente, você deve desejar, planejar, porque também nós não estamos aqui defendendo a paternidade responsável. Claro, nem a maternidade irresponsável. Então, filho precisa ser planejado, pensado, amado. Orado. Né? Eu li um livro no seminário, Pierre Weil, que diz que as relações humanas começam na vida intrauterina. Isso mesmo. Então, você precisa planejar ter filhos. Agora, você precisa estar preparado também para saber o seguinte: dá trabalho? Dá. Mas você também deu trabalho para os seus pais. Eu dei trabalho para os meus pais. Tudo que é bom dá trabalho. Tudo. Então, se você não quer ter trabalho, então é melhor ter cachorro, porque cachorro você briga com ele agora. Não. Mas tem uns cachorros enjoados. Tem um cachorro enjoado. Tem uns cachorros que eu conheço que o cachorro tem dia que ele quer comer bife. Bife, pelo amor. O cachorro, é verdade. O cachorro põe a ração, ele não come. Não. Aí tem o cheiro do bife, aí dá um pedacinho, aí pronto. Viciou no bife. Bom, então falando melhor ter cachorro, nós estamos brincando, viu, gente? Você pode ter o animal de estimação, nenhum problema, nada contra. Agora, vírgula. Agora, invista nos seus filhos, cuide de seus filhos. Se não puder ser pai e mãe não é apenas gerar. Essa é a parte mais fácil. Mas cuidar. E se o casal não tem filhos e quer ter filhos, considere diante de Deus em oração adotar. Adoção é uma coisa tão sublime que tem pai e mãe que, embora não planejando, tem filho. Aconteceu. Foi um acidente. Chora porque engravidou. Agora, não existe acidente na adoção. O filho adotivo, a filha adotiva, foi planejado, pensado, amado, buscado, sonhado. Então, Deus nos adotou, nós somos filhos adotivos. Isso então, aí. É uma grandeza imensa quando você pensa, opta pela adoção, porque é algo sublime. Outra coisa, acidente, engravidou. Presta atenção, sobe o nível. Deus é soberano, Deus é o Criador, é Deus quem dá a vida. Ninguém tem filhos porque falou que vai ter filhos. Mesmo que você fale, o filho só vem se Deus der. Esse é um ponto importante, pastor, para enfatizar, porque alguns filhos ficam sabendo disso. Que foi gerado sem planejamento. E que a mãe e o pai não queriam a princípio. Então, se você é uma pessoa assim, entenda uma coisa, ainda que seus pais não tenham planejado, Deus planejou. Você não é fruto do acaso, você é fruto
da soberania de Deus. Então, entenda isso para que o seu coração seja curado diante dessa situação. Seu Salmo é o 139. Tu me viste a substância ainda informe. Ninguém nasceu errado. Ninguém é um acidente. Ninguém veio. Deus que falou, vem. Mesmo quando você adota, é que Deus abriu as portas. E Deus disse, vem. Uma palavrinha para uma mulher que descobriu que ela é infértil ou para um marido que descobriu que ele é infértil. Primeiramente, a ciência não tem a última palavra. Eu conheço vários casos em que, depois até da adoção, vieram os filhos naturais. E eu conheço o caso de alguns, como Ana, que era estéril e que entrou com Deus em oração e Deus reverteu o quadro. Eu conheço o caso também de que o quadro não é revertido e que esses casais resolveram adotar e tiveram filhos do coração e os criaram como se filhos biológicos fossem. E eu conheço alguns que até os meninos parecem os pais que adotaram. É verdade. Parece fisicamente, varão, que coisa é aquela? Fantástico isso. Então você que não teve filho ou filha, acalme-se. Não se revolte contra Deus, desenvolva contentamento e considere paternidade e maternidade responsável, não só teu menino. E crie esses filhos para a glória de Deus, para que seja uma bênção, como sua vida tem sido uma bênção. Amém? Mas acalme-se. A sala de prosa está com essa palavra, acalme-se. Vamos orar? Quem sabe hoje o Senhor pode fazer um milagre. Vamos. Eu tenho uma experiência, pastor Jeremias, me permita brevemente repartir isso. É nós aqui. Eu tenho um sermão que eu gosto muito de pregar. Não desista de seus sonhos. Quando eu conto a história da Ana. É bom. E a minha experiência é que, na maioria das vezes, não em todas as vezes, mas na maioria das vezes que eu prego esse sermão e oro por mulheres inférteis, quando eu retorno lá um ano depois, tem uma fila de mães querendo me apresentar os seus bebês. Olha, então eu recomendo. Então, fechando a conversa, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele ainda é o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Então, vai no YouTube, ouça o sermão, não desista dos seus sonhos. Essa oração agora também, vou pedir ao mestre que ore. Pode ser que o Senhor se agrade de você e lhe conceda um filho. E se você que não quer ter filhos, engravidar, não considere um erro. É bondade do Senhor. Vamos orar? Vamos. Posso orar então, né? Por favor. Deus, Tu conheces cada pessoa que está nos assistindo agora. Tu conheces aquela mulher, aquele homem, aquele casal que anseia ardentemente receber uma criança em sua casa. Deus, Tu sabes que muitas vezes é a mulher, muitas vezes é o homem que tem o problema da infertilidade. Meu Deus. Mas nós cremos, Deus, que a última palavra é Tua. Amém. Que se Tu quiseres, Tu podes curar. Amém, Senhor. Como Tu tens curado ao longo dos séculos. Então nós estamos aqui te pedindo humildemente, opera este milagre. Sim, Senhor. Realiza este sonho. Amém. Manifesta a Tua glória. Sim, Deus. Manifesta um sinal do Teu poder e alegra este casal, Senhor, para que eles possam receber das Tuas mãos herança Tua, que vão ser uma bênção, meu Deus, na criação de filhos, presente Teu, milagre Teu, manifestação da Tua majestade, do Teu poder e da Tua graça. Glória ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. E nós queremos criar os nossos filhos nos Teus caminhos, para o louvor da Tua glória, para que eles sejam vasos de honra, cheios do Espírito Santo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Siga conosco, compartilhe Sala de Prosa. Ore por Sala de Prosa. Ore hoje pelos seus filhos, pelas mães que não geraram, os pais que não geraram, pelos filhos adotados e pelos filhos que serão adotados. E acalme-se. Deus te abençoe mais e mais. Abração, gente.
A gente já está realizando a terceira palestra sobre esse livro, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 5º. Capítulo 2, de 1 ao 5º versículo. Aliás, deixa eu ver aqui. De 1 até o versículo 5. Capítulo 2. Leamos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queiriote. Moabe morrerá entre grande estrondo e alarido e som de trombeta. Eliminarei os juízes do meio deles, e de todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus mandamentos, os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Amém? Pai, queremos mais uma vez invocar a Tua bênção sobre o estudo desta noite, para que o Senhor derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, revelando e dando discernimento de tudo que acabamos de ouvir, pois nós te rogamos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que têm a bondade podem sentar. E eu queria, de acordo com o tema do nosso estudo, a série Chamados à Verdade, falar nessa noite sobre conhecer e rejeitar quando o povo escolhido despreza a verdade. Irmãos, esse estudo que nós vamos ver hoje tem muita coisa a ver com a situação do mundo, inclusive do Brasil. E eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas de acordo com o que nós formos expondo, você vai fazendo uma comparação com os acontecimentos mundiais, ou mundial, e também tratando-se aqui da nossa situação política e social do país. Nesse capítulo 2 que nós vamos estudar hoje, nós encontramos Deus conclamando o povo, o seu povo, a viver sobre 3 aspectos: integridade, justiça e fidelidade. Vamos dizer comigo? Integridade, justiça e fidelidade. Esse, portanto, é o espelho que nós vamos nos confrontar daqui para frente. O principal de todo o livro, meus irmãos, é sobre a verdade que transforma, que liberta, mesmo quando nós muitas vezes falhamos, pecamos ou erramos. E eu vou dizer uma coisa que enquanto eu estava preparando esse estudo, me veio à memória, me veio ao meu coração, né? E eu fiz a seguinte leitura, cheguei à seguinte conclusão: ou o povo de Deus é muito sábio, inteligentíssimo, que não observam ou não dão a menor atenção às mínimas coisas de vital importância. Ou, por outro lado, são tão rebeldes e negligentes que não prestam atenção, são desatenciosos às coisas mínimas que Deus revela em sua palavra. E eles não reconhecem Deus como o único Deus verdadeiro, para ser crido, e por esse povo pertencer, ser chamado, escolhido por Ele.
Então, Deus não se sente obedecido e muito menos amado. Então, essa é a leitura que nós fizemos acerca ou a respeito do que nós vamos estudar nessa noite. E eu queria dar aqui alguns exemplos para a gente entender essa afirmação. O povo de Deus, meus irmãos, quando estudamos o livro de Oséias, o povo, mesmo tendo conhecimento e intimidade com Deus, mas o povo abraçou a idolatria. No livro de Oséias nós estudamos isso. Eles também, meus irmãos, passaram a adorar um bezerro de ouro. Quando nós encontramos em Oséias, estudado já, capítulo 4, versos 6 e 12, no verso 6, o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído por falta de sabedoria ou de conhecimento. E lá no versículo 12, a mesma expressão com essa conotação: o meu povo consulta o seu pedaço de pau. Imagine o povo escolhido de Deus. Chegaram a esse ponto. O que é que nós entendemos, meus irmãos? É que quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos vulneráveis a todo tipo de ensinamentos absurdos. Moisés estava lá no Monte Sinai. Quando ele desce, encontra o povo adorando. Então a gente sabe perfeitamente que isso tem acontecido diante da rebeldia, diante da atitude de descaso que o povo tem para com esse Deus único e verdadeiro. Estou lembrando aqui, meus irmãos, por isso é que você vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 10 a 12, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não aceitaram, pelo contrário, deram as costas. Mas dá lá, no mesmo capítulo 1, verso 10, 11 e 12, nos diz: mas a todos quantos o aceitaram, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O povo da promessa, o povo que recebera dos profetas maiores e menores toda a ordenação, todo o ensinamento, todo o embasamento, para que eles pudessem ter intimidade com Deus, na hora que se cumpriu a vinda do Messias ao povo de Israel. Eles fecharam os olhos, taparam os ouvidos, e como nós encontramos Jesus falando em algumas parábolas, passaram a apedrejá-lo e rejeitá-lo. Mas graças a Deus que se abriu uma porta, ou abriu-se uma porta para nós, gentios. Amém, irmãos? Então observem que isso não é de agora, sempre foi assim. O povo é um povo rebelde, e este povo é o povo que se chama pelo nome do Senhor. De acordo com o que nós já estudamos, o que ocasionou o juízo de Deus sobre as nações, meus irmãos, está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 4. O Senhor diz assim: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. É isso que nos diz Isaías, no capítulo 1, versos 3, de 1 a 4. Então o povo tinha conhecimento, mas o povo desprezou, e pensem o pior: o povo prevaricou contra aquilo que eles sabiam que adoravam um Deus vivo, santo e verdadeiro. E ele diz ainda mais neste versículo, capítulo 1 de Isaías, versos 3 em diante: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Meus irmãos, ele não estava falando aqui para ímpios, não. Está falando para um povo que estava familiarizado com a palavra. Está falando para um povo que conhecia, pela história, o quanto esse Deus realmente ele é zeloso, o quanto ele espera de nós, o quanto ele cobra de nós, quando os nossos olhos são abertos. Por isso que a Bíblia nos diz: Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância, mas quando os nossos olhos são abertos, agora é diferente. Jesus também disse: a quem muito lhe é dado, muito lhe será
exigido ou cobrado. De sorte, meus irmãos, que essa palavra foi dirigida a um povo que estava familiarizado com Deus de Israel, que através dos profetas maiores e menores, de Moisés e tantos outros, de Abraão, Isaque e Jacó, eles conheciam. Não eram pessoas desinformadas, eram pessoas esclarecidas quanto às Sagradas Escrituras. Jesus disse: errais em não conhecerdes as Escrituras, mas eles conheciam as Escrituras. Por isso que Jesus disse: examinar as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Portanto, esta era a situação da nação de Israel. O povo totalmente voltado para os ídolos, voltado para aquilo que Deus abomina. E aí, meus irmãos, a Escritura também nos diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Vamos dizer assim, o desabafo, a revolta, podemos assim dizer, que Deus tinha contra este povo. E é por isso que você vai ouvir nessa noite, os versos que nós vamos estudar, que esse povo realmente, eles tiveram tudo para obedecer, tudo para realmente viver uma vida de obediência, de resiliência, de obediência, de submissão à vontade de Deus. Mas esse povo abraçou aquilo que nós estamos falando, né? A idolatria, e nos diz o texto, eles blasfemaram do Santo de Israel, e eles voltaram as costas para Deus. Eles disseram: não, Deus, a gente vai viver uma vida independente, a gente já está satisfeito pelo que nós soubemos, pelas informações, pelo nosso conhecimento. Mas o Senhor diz aqui: o meu povo erra, o meu povo peca por falta de conhecimento, de discernimento desse Deus que eles abraçaram desde a antiguidade, desde a saída do Egito. No Salmo 95, versículo 10, olha que aqui o salmista disse: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Um desabafo divino. E não pense que hoje é diferente. Eu acredito que hoje Deus tem um sentimento semelhante a esse, quando você e eu pecamos contra Ele, mesmo tendo conhecimento das Escrituras. Seja você que tenha um dia de nascido de novo, seja você que tenha 10 anos, seja você presbítero, seja você diácono, seja você missionária, seja você missionário, seja você evangelista, seja você pastor. Não é diferente quando nós fazemos determinadas coisas que vão de encontro à palavra, e principalmente quando a nossa consciência nos acusa que nós estamos errados, ou errando ou pecando. Então o profeta Amós foi levantado por Deus para proferir juízo sobre as 10 tribos de Israel, mas também contra a crueldade da Síria. E é isso que nós vamos ver também no decorrer do estudo. Nos demais, nós vamos ver que Israel, meus irmãos, não terá desculpas. Deus não terá o culpado por inocente. Então vamos agora entrar no estudo, a introdução, para que vocês entendessem porque Deus tratou em todo o livro com juízo, mas juízo mesmo sobre as nações, inclusive sobre a cidade de Jerusalém. No versículo 1 do capítulo 2, observem aí, continuem com as suas Bíblias abertas. O Senhor diz assim, Amós diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Eu vou entrar aqui no assunto um tanto polêmico nessa noite, mas vale a pena a gente refletir. Primeiro, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos o que é que o Senhor está dizendo através de Amós aqui, no versículo 1. Continue com a sua Bíblia aberta. Assim diz o Senhor. Essa expressão, meus irmãos, é como o rugir do leão. Foi o primeiro estudo que nós tivemos aqui, quando o pastor Antônio Júnior foi quem fez a abertura. O rugir do leão.
Assim diz o Senhor. O leão, quando ele ruge, então, quem está por perto, as presas ficam tudo amedrontadas. Então, o juízo de Deus, e ele começa dizendo, assim diz o Senhor. Em Apocalipse, vai encontrar muitas vezes o Senhor falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A dinâmica é a mesma. O linguajar divino é o mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como se Deus estivesse dizendo assim, em outras palavras, eu, o Deus eterno, falei. Prestem atenção, eu, o Deus eterno, falei. Vejam o que vocês vão ouvir. Não falhem, não procurem se tornarem rebeldes, desobedientes, porque vocês vão pagar caro por isso, assim diz o Senhor. Obrigado. Essa é a nossa palavra de gratidão por você ter ficado até o término deste programa. Ajude a divulgar o nosso programa, amigos, parentes e familiares. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.